Você lembra a última vez que você comprou um filme e ficou ansioso esperando ele chegar? Não esperando lançar no streaming, não esperando aparecer no catálogo de algum aplicativo, não. Eu tô falando de comprar de verdade, pagar, receber um e-mail de confirmação, sei lá, esperar dias, ficar esperando o carteiro chegar, a gente ficar na janela ali olhando, esperançoso pela chegada. Olha, porque teve uma época que assistir um filme começava muito antes de colocar o disco no aparelho. E talvez quem não viveu isso tenha até dificuldade de entender o tamanho da expectativa que existia em torno de uma simples compra. Hoje a gente aperta um botão num aplicativo e assiste em segundos, mas lá em 2003, comprar um filme pela internet era quase como uma pequena aventura. Para começar, a internet brasileira de 2003 era um lugar completamente diferente do que ela é hoje. A maioria das pessoas ainda usava conexão de escada, aquela que fazia um certo barulhinho esquisito quando estava conectando, aquela que ocupava a linha telefônica da casa inteira, que fazia a nossa mãe gritar porque ninguém conseguia ligar para nossa casa quando a gente estava navegando. E o mais engraçado é que muita gente nem entrava na internet durante o dia. A galera esperava da meia-noite durante os dias de semana ou depois das 2 horas no sábado até 6 horas da manhã de segunda, porque a cobrança telefônica ficava muito mais barata. Então imagina a cena, você sentado na frente do seu computador de tubo, provavelmente rodando o Windows XP, esperando uma página carregar enquanto torcia para ninguém tirar o telefone do gancho. E justamente naquele cenário começaram a surgir as primeiras grandes lojas virtuais do Brasil. Hoje a gente fala de marketplace, aplicativo, entrega em poucas horas e tudo parece muito normal, mas lá em 2003 o simples fato de uma loja online existir já parecia algo super futurista. Foi a época em que sites como o Submarino, o início da Americanas.com, a Saraiva, a Fnac, elas começaram a se tornar referências. E eu acho que quem viveu aquele período lembra muito bem da sensação de entrar no Submarino, por exemplo, porque não era só uma loja, era quase um parque de diversões para quem gostava de livros, CDs, DVDs, games e tecnologia no geral. A gente podia passar horas inteiras navegando sem comprar nada, só descobrindo coisas. E tem uma coisa curiosa sobre tudo isso. Para muita gente, a internet não era apenas uma forma diferente de comprar, ela era a única forma de encontrar determinados filmes, porque o Brasil de 2003 ele não tinha a mesma distribuição que existe hoje em dia. Dependendo da cidade onde você morava, simplesmente não existia uma loja vendendo aquele DVD específico que você queria. Talvez chegassem os grandes lançamentos, os filmes mais populares, mas se você estava procurando uma edição especial, um box ou algum título mais específico, a internet abriu uma porta que antes simplesmente não existia. Pela primeira vez você podia acessar o mesmo catálogo que alguém de São Paulo, do Rio de Janeiro, assim como pessoas do Norte, do Nordeste, do Sul, enfim, do Brasil inteiro. Só que existia um problema, ninguém confiava muito naquele negócio. Hoje a gente compra qualquer coisa pelo celular enquanto espera na fila do banco ou da farmácia, mas lá em 2003, digitar os dados do cartão de crédito em um site parecia uma ideia meio, para não dizer totalmente maluca, né? Existia um medo de verdade de golpes, clonagem, de fraude. Muita gente acreditava que a internet era uma espécie de terra sem lei. E vamos ser honestos, né? Também não ajudava o fato de que quase ninguém conhecia outra pessoa que comprava online regularmente. Era tudo muito novo, então quando alguém dizia que tinha comprado um DVD ou um CD pela internet, a reação muitas vezes era aquela de espanto, né? Da pessoa dizer, poxa, mas você teve coragem mesmo de colocar o seu cartão lá no site? E quem não criava coragem para passar o cartão, ainda passava por outro ritual clássico também da época, o boleto bancário. Galera, isso era uma coisa bem anos 2000, né? Você encontrava o filme ou o disco, enfim, colocava no carrinho, preenchia um cadastro enorme e na hora do pagamento escolhia para gerar um boleto. Aí vinha a parte divertida, né? Você tentava fazer a sua impressora funcionar e quando ela conseguia finalmente funcionar, ainda estava meio sem tinta, o boleto não saía 100%, enfim. Depois ainda você precisava ir até o banco ou uma lotérica para poder pagar.
Só depois a loja começava a processar o pedido, às vezes levava de 1 a 2 dias úteis. Hoje parece absurdo pensar nisso, mas era assim que muita gente comprava praticamente tudo na internet. E uma vez que o pagamento era confirmado, independente de cartão ou boleto, aí começava a verdadeira aventura aqui dessa história, a espera. Porque hoje a gente fala muito sobre velocidade, mas pouca gente fala sobre a expectativa. Em 2003, você não comprava um filme e esquecia dele. Pelo contrário, o filme passava a fazer parte da sua rotina. Você pensava nele, imaginava como seria a embalagem, imaginava como seria a qualidade da imagem, ficava entrando no site para ver se o pedido tinha mudado de status, e quando recebia o e-mail dizendo que ele tinha sido enviado pelos correios, parecia que a contagem regressiva tinha começado oficialmente. Aliás, se você gosta desse tipo de viagem no tempo e dessas histórias que mostram como a tecnologia mudou o nosso jeito de consumir cultura, aproveita para fazer um favorzinho aqui para mim, ó. Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal, e se você estiver assistindo pelo celular, ó, dá aquela hypada também, porque isso ajuda demais o canal. Aproveita também, conhece o clube de membros e dá uma olhada também nos links comissionados aqui embaixo, Shopee, Amazon. Entrando por eles você não vai pagar mais nada e ajuda demais o canal aqui. Isso ajuda, olha, tudo isso vai ajudar bastante o canal a continuar produzindo ainda mais vídeos como esse. Bom, e aí vinha um momento que talvez seria impossível explicar para alguém que cresceu agora na era do streaming. A gente passava dias esperando um pacote, dias, às vezes semanas, às vezes meses. Dependendo da região do Brasil, demorava mais de um mês, e durante esse período a gente criava uma conexão com aquele filme antes mesmo de assistir o filme. Era como ouvir o barulho de uma moto na rua e pensar que talvez fosse o carteiro. Era comum ficar olhando a caixa do correio mais vezes do que o necessário, e quando finalmente a encomenda chegava, aquilo não era apenas uma entrega, era quase um evento, porque o pacote em si fazia parte da experiência. Você pegava a caixa na mão, lia a etiqueta, rasgava o plástico da embalagem com cuidado, tirava o CD, o DVD, ficava olhando aquela capa, sentia o cheirinho de material novo. A gente então lia a sinopse na contracapa, conferia extra, tinha o folheto dos CDs com as músicas também, enfim, tanta coisa diferente que tinha ali, que a gente aproveitava cada detalhe. Hoje muita gente nem percebe, mas durante os anos 2000, os CDs e DVDs eram produtos extremamente caprichados. Algumas edições tinham, como já comentamos aqui, documentários e make-offs inteiros sobre a produção do filme, CDs com encartes, com entrevistas, com músicas, com comentários. Olha, era muita coisa. O filme ou o CD eram apenas partes do que a gente estava comprando. E isso acabou ajudando a transformar o DVD num dos grandes motores do comércio eletrônico brasileiro. Primeiro porque era um produto perfeito para aquele momento. Ele era relativamente pequeno, fácil de enviar, era leve, tinha uma enorme variedade de títulos e atraía um público que estava disposto a começar a gastar dinheiro com a sua coleção. Muita gente montou estantes inteiras comprando pela internet. E não era só uma questão de conveniência, era uma questão de acesso. A internet permitiu que os colecionadores das cidades pequenas encontrassem filmes que jamais chegariam às lojas da sua região. Foi uma revolução silenciosa que ajudou tanto a indústria do DVD quanto o próprio comércio eletrônico brasileiro a crescerem juntos. Mas sabe o que eu acho interessante olhando para tudo isso hoje em dia, galera? Não é a tecnologia, não é a velocidade de conexão, não são os sites. Na verdade é perceber como a experiência era diferente, porque atualmente nós temos acesso instantâneo a praticamente tudo. Nunca foi tão fácil assistir um filme, nunca foi tão simples encontrar conteúdo, escutar uma música, mas ao mesmo tempo talvez nunca tenha sido tão difícil criar conexão emocional com as obras que a gente consome. Lá em 2003, cada compra carregava uma história, existiam pesquisas, planejamento, existia a espera, existia a expectativa, e tudo isso fazia parte daquele DVD para parecer ainda mais especial quando ele finalmente chegava. Eu acho que eu preciso me repetir sempre nessa questão aqui, Eu não sou daqueles que dizem que tudo era melhor antigamente. Não era. A gente ganhou muita praticidade, a gente ganhou conforto, ganhou acesso, mas quando eu olho para trás, para aquela época que comprar um filme pela internet significava esperar dias por um pacote vindo dos correios,
eu percebo que existia ali algo que o streaming nunca conseguiu reproduzir. A sensação de conquista, a sensação de que aquele filme agora era meu, era seu, de verdade. Não porque estava disposto em algum catálogo, mas porque você escolheu, comprou, esperou e finalmente colocou ele na sua estante. Talvez seja por isso que tantas pessoas ainda sintam nostalgia daquela época, porque o filme não começava quando a gente apertava play. Ele começava muito antes, começava no momento em que a gente decidia conectar no computador, entrar no site, pesquisar e finalmente comprar. Isso carregava uma história, carregava uma expectativa, uma lembrança. E algumas dessas lembranças continuam vivas até hoje. Então agora com vocês eu quero saber aqui nos comentários, conta aí a sua história. Você já chegou aí a comprar alguma coisa naquela época no Submarino, na Fnac, Saraiva, enfim. Comenta aí sua história, eu quero muito saber se acessava de casa, da Lan House, enfim. Galera, também não se esquecem, deixa aquele like, se inscreva no canal e para quem chegou até o final, um lembretezinho lá na aba posts, agora tem um link para o nosso grupo do WhatsApp. Já tem uma galera muito bacana trocando ideias sobre mídia física e eu espero vocês lá. Então quem chegou até o final vai ficar sabendo do grupo do WhatsApp, hein? É gratuito para todo mundo, é só clicar lá no link e tá tudo certo. Meu muito obrigado por chegar até aqui e nunca se esqueçam, hein? A mídia física resiste!